Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cansar os irmãos não, hoje é Santa Ceia, né, irmãos? Já passamos desde as 6h30 aqui. Então vamos abrir nossa Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 27, glória a Deus. Versículo 33 em diante. Vale, eu estou faz tempo mastigando uma palavra no livro de Apocalipse para trazer para a igreja, e o Espírito Santo não deixa. E novamente ele falou para mim: você não vai pregar Apocalipse, porque as pessoas já sabem do céu, as pessoas já sabem que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá enfermidade. As pessoas sabem que lá ninguém irá morrer, vão viver eternamente comigo. Mas as pessoas, alguns, não estão sabendo como chegar lá. Alguns ainda não entenderam o que é preciso para entrar lá. Então não adianta você pregar Apocalipse para mim, sendo que ele já sabe, e não ministrar o que é preciso para entrar lá. E ele não deixou novamente. Eu não vou falar em Apocalipse, né, irmãos? Quando você olha lá, é tremendo as promessas, os acontecimentos, o livro de Revelação. E o Senhor me pôs essa passagem, e eu vou ler para vocês. Amém? Mateus 27, verso 33, diz assim: e quando chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou-se aos outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Amém? Até aqui. Esse texto me chama a atenção, irmãos. E antes de falar desse texto, a igreja tem falado. Esse dia Renato ministrou uma palavra, minha esposa ministrou uma palavra aqui, e falou sobre prioridade. E aquilo foi guardado no meu coração, o que é prioridade na nossa vida. E ela, como fala, irmão, destrinchou muito bem aquilo que entrou bem no meu coração. Quem ouviu, acho que guardou bem também as prioridades. E em seguida, eu ministrei nessa casa também, neste lugar, sobre de onde que vem as nossas lutas, nossas guerras. Não vem dos nossos próprios deleites, das nossas próprias escolhas que a gente prega. A gente escolhe, Deus avisa, Deus dá chance para a gente. E eu quero falar hoje, irmãos, aqui, sobre essa palavra da crucificação. Uma vez eu preguei a caminhada para chegar até nesse Gólgota, Monte das Caveiras, mas o que chamou a atenção para mim, irmãos, é nessa crucificação de Jesus. A Bíblia fala que quando ele estava ali crucificado, perante o pé dele só estava Maria Madalena, Maria, que era irmã da Maria, que era mãe de Jesus. Vou resumir nas 3 mulheres, e João apenas, que estava no pé da cruz. E as pessoas estavam zombando, escarneando de Jesus. O que me chama mais atenção, que o texto vai falar, que essa passagem fala em Lucas, fala em Marcos e fala em Mateus. E o que mais chama atenção para mim, a Bíblia fala, irmãos, que de longe havia uma multidão, havia várias pessoas assistindo e olhando, mas de longe, e várias mulheres com alguns seguidores de Jesus, mas olhando de longe, e na cruz Jesus sozinho, desamparado. Chama muita atenção isso, irmãos, porque o Senhor mostra para nós. Eu lembro da passagem, uma vez João Batista preso, ele pega 2 de seus discípulos e fala: vai até esse homem para mim, Jesus, e pergunta se ele é o Messias, ou se nós esperamos o outro que há de vir. Até João Batista, na hora da prisão, irmãos, ele ali, né, ficou com uma dúvida: se realmente é esse Messias que está no nosso meio?
Vai lá e pergunta. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Chegam os dois homens e perguntam: João Batista nos enviou até aqui, perguntando se nós devemos esperar outro e se realmente você é o Messias. Então Jesus fala para ele: diz a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. Pergunta para ele se precisa mais de algum sinal, porque nessa trajetória Jesus curou muitos irmãos, muitos surdos, muitos paralíticos, irmãos, muitos ali, irmãos, cegos, voltaram a enxergar, surdos passaram a ouvir, pessoas mudas falaram, paralíticos andavam, leprosos foram curados. Jesus fez tamanha obra que envolveu uma grande multidão. Mas agora Jesus lá no pé do Calvário, essa multidão via de longe Jesus, e não chegava no pé da cruz, e Jesus olhando, irmãos, o texto não diz isso, mas eu imagino que Jesus trazendo para dentro de si a tamanha decepção. Cadê essa multidão que eu curei? Cadê esse povo que eu libertei? Cadê esse povo que eu trouxe vida? Cadê esse povo que eu preguei e falei para eles que eles irão morar eternamente comigo? Após a sua ressurreição, após as suas mortes, eles viverão comigo eternamente. Cadê? Mas estavam de longe, irmãos, seguindo. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós que toda vez, irmãos, nós somos pressionados. Toda vez que o mundo espiritual levanta contra nós, nós recuamos. A maioria de nós recua. Basta levantar uma luta muito grande, irmãos, nós recuamos. E quando se levantou, porque ali, irmãos, a Bíblia fala que deram-se uma ordem. Se chegar alguém deles que também, se for seguidor de Jesus, vamos crucificar também. Mas João já tinha, irmãos, o apóstolo do amor, já tinha entendido e falou: pode crucificar. Ele ficou no pé de Jesus. Os 11 discípulos, não 10, né, irmãos? Matias ainda ser separado, Judas já tinha sido enforcado. Os 10 irmãos desapareceram, sumiram, para não ser também crucificado. Mas as mulheres permaneceram, e as demais ficaram de longe vendo, e ali aquele povo que foi curado, libertado, de longe olhando, mas não conseguia, porque havia uma zombaria. Aqui estavam os escribas, sacerdotes, estavam os judeus e os soldados romanos zombando de Jesus, falando: você não é Jesus, desce daí, salva a ti mesmo, salvou a muitos, por que você não salva a ti mesmo? Escarnecia, zombava dele, e não tinha um, irmãos, para defender o evangelho de Deus, não tinha um para levantar a voz. Cadê a multidão que seguia Jesus? Assim é nosso meio. Assim acontece nas igrejas, irmãos. Quando levanta um levante, quando se aperta o cerco para nós, nós recuamos, e nós não soltamos a voz, nós não defendemos o evangelho, nós não defendemos a nossa igreja, não lutamos por ela. Quer entender um pouco, irmãos? Se você catar Atos 5, Atos 22, Atos 27, vai falar, irmãos, só de Pedro. Tem uma sequência de pessoas, mas Pedro, sabe quantas vezes, irmãos, quando Pedro começa uma vez já ali pregando em Jerusalém, chegaram os escribas, falaram: você está pregando esse Jesus? Sim, esse Jesus que vocês crucificaram, que deram vista aos cegos, deram voz aos mudos, curou leprosos, esse Jesus que vocês crucificaram. Você quer saber de onde que vem a tamanha ousadia? Porque eu fiquei espantado com Pedro. Da onde veio tamanha sabedoria se esse homem é douto? Ele falou: vou falar de onde que veio do meu Senhor, veio de Jesus. Porque é dons. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começa a falar, eles levam ele então para o Sinédrio, manda ele confessar, ele confessa Jesus novamente. Então eles dão uma surra muito grande nele de chicote, e soltaram ele. E no outro dia amanhecia. Da onde que ele estava quando amanheceu? Pregando na praça novamente. Vocês, irmãos, entendem o que o Senhor está falando para nós, o que tem acontecido? Tamanha da conversão de Pedro ainda estava sendo aperfeiçoado. Um pouco mais para frente, Atos 25, a Bíblia fala que Herodes, irmãos, após a crucificação de Jesus, ele viu que os judeus se alegraram e falaram: não, vamos começar a matar esses homens para ver. O primeiro, irmãos, discípulo a ser morto é Tiago, a Bíblia fala. O primeiro ali a ser morto, o apóstolo, dos 12 apóstolos, dos 11, né? Matias ainda estava para entrar. O primeiro dos 11 apóstolos a ser ali mais utilizado, tá? Judas não conta, se enforcou. Foi Tiago. Porque Herodes falou: vamos matar, traz Tiago, prende Tiago e vamos matar. E decapitaram a espada de Tiago. A Bíblia fala que os judeus se alegraram. Esses irmãos se sentiram felizes.
E Herodes gosta, fala, legal, isso agrada o povo, agrada os judeus que está a favor do meu lado. Então vamos agora também martirizar Pedro. Traga Pedro e vamos matar e prender o Pedro. E junto com ele, 4 caternos de soldados, 16 soldados, irmãos, amarrados junto com Pedro, presos com ele. Mas à noite, a Bíblia fala que a igreja intercedia. Olha o poder da igreja, irmãos. A igreja estava intercedendo pela vida do Pedro, a certo ponto de a oração chegar no céu, e Deus enviou um anjo e falou, vai lá e solta Pedro da prisão. Pode, irmãos, um homem passar sem abrir as grades, precisando de soldado, mas um anjo entrou dentro da cela, soltou Pedro. A Bíblia fala que as portas foram se abrindo, os soldados entraram em sono, e Pedro não sabia se era um sonho que ele estava tendo, ou se era ali uma visão, ou se era algo real. Um anjo na frente, e quando o anjo vem andando com Pedro, e põe ele para fora ali, irmãos, da sua turbulência. Mas o que chama mais atenção, você pode imaginar, Pedro sabia que Tiago tinha sido decapitado, ele sabia que ele seria o próximo. Ele não foi no mesmo dia, porque era Páscoa, na Páscoa não poderia matar, mas Herodes falou, passa-se a Páscoa, amanhã cedo vocês me trazem esse homem, que eu também mato ele, que era Pedro. Mas à noite a oração da igreja intercedeu, irmãos. Olha onde que você está. A oração da igreja intercedeu. Deus envia um anjo e tira ele da prisão. E quando ele sai para fora, a Bíblia fala que aquele anjo desapareceu. Então Pedro entendeu o que aconteceu. Ele vira que era Deus. E ele vai para a casa das mulheres, eles não acreditam, as mulheres orando, junto com alguns ali orando, irmãos, por ele. Não acreditou, como ele saiu da prisão esse horário, de madrugada e da noite. Mas o que acontece no outro dia? Ele volta à praça para pregar. Aí que o Senhor quer falar conosco, irmãos. Aí que o Senhor quer falar com a igreja, com algum de nós. Nós não suportamos, irmãos, que nada se levanta contra nós. Nós vivemos um tempo, irmãos, por isso que o Senhor falou, Leandro, conta, toda vez, conta quantos membros eu tinha. E conta agora quantos está tendo. Porque há uma geração de meninos, há uma geração de meninas na fé. Há uma geração que ainda nada pode acontecer, nada, nenhum vento pode se assoprar, que as pessoas recuam, as pessoas param. Oh, glória a Deus. É diferente, irmãos, pessoas experimentadas. Vou dar um testemunho. Há uns domingos atrás, uns 3 meses atrás, eu, a Renata, o pastor, e a irmã Alice, sentamos para conversar sobre a igreja, para melhorar. E na língua, vamos dizer, na língua do mundo, tivemos um arranca-rabo, fala, né? Discussão, a irmã Alice, o pastor expôs o que precisava acontecer, o que estava acontecendo, nós expusemos o que precisava mudar, e tivemos, irmãos, como lá em Atos 15, não pequena discussão, os apóstolos subiram com os anciões, a Bíblia fala que não tiveram pequena discussão não, foi grande. Esse domingo cedo, né, pastor, a gente tivemos um debate violento. Se eu fosse menina, a Renata, se a irmã Alice fosse menina, o pastor não estaria aqui. Quando eu olho, irmãos, eles, eu olho aqui, irmão, isso, olha todo mundo, eu falo, Senhor, já foi experimentado no Evangelho. Que um debate naquelas condições teria já saído da igreja. Por muito menos, por um irmão não dar paz do Senhor para o outro. Por irmão, se está num dia mal, irmão, ali, às vezes ele não olha, o irmão não cumprimenta o outro, fala, o irmão está com raiva de mim, já quer sair da igreja. Por qualquer coisinha nós queremos parar o nosso ministério, irmãos. Eu vou falar para vocês ainda, irmãos, existe, sabe o quê? Pessoas com talentos. Você olha aí que joga futebol, desenvolve essas coisas são talento, pastor, o presbítero Rodrigo, pastor, eu profetizei agora aí. São talentos, essas pessoas são talentosas. E existe dom. O dom é diferente que o talento, porque o dom vem de Deus. O talento a pessoa desenvolve, nasce com ele, vai desenvolver. Agora o dom, sabe por quê, irmãos? Porque o dom, quando você vem aqui na frente falar para o Senhor, expressar a palavra, louvar, testemunhar, ou que seja que você for, é um dom que você tem, irmãos, ele comove e trabalha no coração das pessoas. O talento não, mas o dom ele mexe no coração das pessoas. As pessoas se comovem, se abrem para Jesus, isso é dom. Então o Senhor mostra para mim e fala, Leandro, a minha igreja vive nesse pé. Há uma geração que nada mais ouvir a costa eu vou embora, ou eu vou parar. E assim que eu falei para vocês, a igreja aqui estava, a Santa Série, com 70 pessoas, hoje nós estamos com 45, muitos não estão trabalhando não, muitos saíram, irmãos, porém, Leandro, eu não desviei não, eu saí e fui para outro lugar, mas Deus mandou? Deus mandou? A Bíblia fala que um dia, irmãos, Gênesis 15, Agar com Agar,
E ali há um desentendimento, por causa do filho de geração, e ela vai então expulsa Agar ali da segurança, junto com Abraão. A Bíblia fala que ela sai e vai andar, irmãos, e começa a andar, desgarrada pelo deserto. Mas um anjo aparece para ela, falando: Agar, da onde você vem, para onde que você vai? Eu venho fugindo da face da minha senhora, porque ela tem me ofendido, tem me magoado. Ela tem falado coisas que tem me magoado. Presta atenção nessa passagem que é forte. Sabe que o anjo do Senhor, que é a letra maiúscula, o próprio Jesus fala para ela, irmãos: volte perante a tua serva e peça-lhe perdão para ela. Mas como assim? Eu não fiz nada, a vítima aqui sou eu, a vitimizada aqui não sou eu não, eu sou vítima. Eu não estou sendo aqui não, fazendo vitimizada, sofrendo, trazendo coisas que eu não criei. Lançaram eu, se eu estou aqui porque me jogaram nessa situação. Agar, eu não mandei você sair. Volte. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa de um filho. E ele também será pai de uma nação. Então, se você quer, Agar, que algo conclua na tua vida, se você espera algo acontecer, se posiciona. Põe-se perante a tua presença. Eu não estou mandando você sair, eu não mandei você sair de lá. Agar volta e vai se humilhar ao pé de Sara. O que ela fez? Foi ali, irmão, servido com barriga de aluguel. Você está entendendo o que a Bíblia está falando para nós, irmãos? Às vezes você vai olhar a sua vida e vai falar: mas o que eu fiz? E eu falo: não importa. Volte e humilha-se perante os meus pés. Eu não mandei ninguém parar, ninguém sair. Eu vou já falar dos talentos, irmãos. A Bíblia fala que Pedro veio nessa trajetória. Ora, irmãos, era preso, ora chicotado, voltando, tornava-se na praça para pregar o evangelho. Eu estou muito longe. Alguns estão muito longe de entender o evangelho, irmãos. Por qualquer coisa, porque a Bíblia fala para nós que nós somos meninos ainda. Apóstolo Paulo um dia vai repreender a igreja de Corinto, fala: vocês ainda são meninos. Eu não posso ainda dar para você alimento forte, tenho que dar para vocês ainda leite. Porque qualquer coisinha, irmãos, nós paramos, qualquer coisinha nós paralisamos, qualquer coisinha nós vamos deixando a casa do Senhor, e vai acontecendo isso que está acontecendo, como se o Senhor tivesse culpa. Irmãos, o encontro com Jesus é diferente. Pedro já tinha tido encontro com Jesus, ainda sendo aperfeiçoado, não estava aperfeiçoado, irmãos, mas ele entendia, ele falava: pode prender, pode surrar, pode matar, igual já mataram o Tiago, mas ele saía e voltava a pregar o evangelho. Eu não sei a tamanha luta que você está enfrentando, mas Deus fala para você: não pare de pregar, não pare com o teu chamado, continua aquilo que eu chamei você e destinei a você fazer. Sabe por quê? Esse dia eu conversava com a Renata, ontem conversando com a Renata à noite. Eu falei: Renata, nós aí no nosso debate, vai estar fácil levantar a mão, aceitar Jesus e não ter que seguir. Se eu já aceitei Jesus, vai ser fácil? Não vou renunciar a mim mesmo? Não vou participar do corpo de Cristo? Está fácil. Vem aqui na igreja, levanta a mão, aceita Jesus, vou embora, não preciso mais participar disso aqui. Está fácil? Eu vou para o céu? Não, a Bíblia fala que aquele que não tem parte com o corpo de Cristo, irmãos, com o corpo, com o seu santo, não tem parte com ele. Leandro, mas eu vou sair daqui e vou para outro lugar, irmãos. Guarde que eu vou falar isso, eu tenho vindo ao longo da carreira da igreja. O problema que eu crio na minha vida, eu vou criar lá na Deus e Amor, eu vou criar lá na Assembleia de Deus, eu vou criar lá na Adventista, qualquer lugar que eu vou, porque o problema está comigo. Ou vocês acham que vão chegar lá, vai ser tudo maravilha? Como Gilvão um dia falou: Leandro, eu pensei que a igreja era diferente. Eu pensei que o povo era mais convertido, que o povo entendia. Mas não, há discussões, há desentendimento, um irmão discute com o outro. Eu pensei que era convertido, mas Gilvão, não são ainda, estão se aperfeiçoando, são falhos. Eu falei: eu tinha visão, a visão que tinha da igreja era de outra forma. É a visão que nós passamos lá fora. É a visão que você passa aqui dentro. Mas, irmãos, é notório um fio descascado, encostar no outro e sair uma faísca. Mas como já foi falado, o pastor bem claro nessa noite, o que não é normal nós levar para o nosso travesseiro. O que não é normal, irmãos, porque a Bíblia fala que se eu amar a Deus, mas não estiver com comunhão a alguém, eu sou mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino do céu.
Então, irmãos, Apocalipse, Deus fala, você quer pregar o céu para eles, Leandro? Você quer pregar para a minha igreja? Se ainda as pessoas não conseguiram achar o caminho, eles pegaram aqui, mas ainda não entenderam o que é ser cristão. Ser crente, irmãos, é embaixo de perseguição. Ser crente, irmãos, é embaixo de levante. Ser crente é estar debaixo de calúnia. Ser crente é alguém, irmão, sem você fazer nada e virar a costa para você e falar, você me ofendeu. Isso é ser crente. Jesus não fez nada, só o bem, estava sendo crucificado. Mas quando você se converte, irmão Alice, você é igual aquele domingo aqui, pastor, aquele que não foi pequena discussão entre nós para tentar para o evangelho, não é coisa não. E nas próximas semanas, todo mundo adorando a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Não há menino, não há menina. A palavra vem para pessoas forjadas, que já entenderam. Não a palavra, né, irmãos? Às vezes falamos da carne, às vezes Deus que fala, às vezes o profeta que fala. Não importa como você vai receber. Importa, irmãos, que você está sujeito àquilo que a Bíblia fala, que quando, irmãos, há o levante, e vai vir, porque vem, irmãos, como você vai se comportar? Vamos lá para os talentos. Não, Leandro, eu vou parar. Eu não vou pregar mais. Não vou cuidar mais da tesouraria. Não vou fazer mais isso. Mateus 25, dentro de Mateus ainda. Jesus, a palavra é forte, porque Jesus contando, ele chama os seus discípulos e fala, vem cá, vou contar uma parábola para vocês. Havia um senhor, e ele pôs no coração a sair, a viajar um pouco. Só que antes de sair, ele chamou o seu servo, deu 5 talentos para um. A outra ele chamou e deu mais 2 talentos. E a outra chegou, ele deu 1 talento. E foi viajar. E muitos dias fora. Quando se trata de talento, irmãos, aquele tempo era dinheiro, era valores. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus contando essa parábola, que é quando o Senhor desse lugar volta, fala para os seus servos, um corre até ele e fala, Senhor, os 5 talentos que o Senhor me confiou, eu vim aqui, eu dobrei ele, ganhei mais 5 com aquilo que o Senhor me passou. O outro vem, ele fala, bom servo, no pouco foste fiel, no muito você vai receber e vai morar comigo, entrará comigo no reino de Deus. Chega o 2, a mesma coisa, e fala, Senhor, o Senhor me deu 2, está aqui 4 talentos, que o Senhor me deu, eu consegui multiplicar para mais 2, bom e justo, fiel e servo, no pouco foste fiel, no muito você estará comigo, passe para junto comigo. Aí chega aquele um que recebeu 1 talento, fala, Senhor, eu conheço o Senhor é aquele um que colhe aonde o Senhor não semeou, ajunta aonde que o Senhor não espalhou. Eu sei que o Senhor é um servo duro e justo. Eu temendo o Senhor, eu peguei esse 1 talento e enterrei com medo de perder. Porque eu conheço a tua personalidade, eu conheço como o Senhor trabalha. Então, o Senhor vai falar para aquele servo, servo infiel. Servo infiel. Aquilo que você não alejou antes tivesse dado para os banqueiros para ele multiplicar. Antes entregasse para os banqueiros. Eu te digo que aquilo que você não semeou, aquilo que você não dobrou, aquilo que você não gerou, aqueles que fizeram receberão, vou dar, é a sua parte, eu vou pegar esse 1 talento, vou dar para aquele que gerou 10 talentos, vou passar para aquele que gerou 2 talentos, mas a você, resta ser queimado no fogo do inferno. Agora você vai entender, irmãos, Deus confiou algo para nós, que seja, irmãos, estar ali e servir um copo d'água na igreja, que seja, irmãos, ficar de pé na porta da igreja recebendo quem entra, que seja aqueles que louvam, aqueles que pregam, aqueles que ajuntam, todos aqui estão trabalhando. Tudo isso é um dom de Deus, não vem de nós, é de Deus. E eu posso parar, irmãos, com aquilo que o Senhor me deu? Eu posso enterrar e falar, Senhor, eu não vou mais granjear aquilo que o Senhor me deu? Eu não vou mais multiplicar? O Senhor me deu, mas eu guardo, vou guardar esse talento, eu vou guardar esse dom que o Senhor me deu, e não vou exercer? Pode entrar, irmãos, no céu? Pode, irmãos, tomar Apocalipse 21, essa cidade que Deus falou para nós, que descerá do céu para nós, a Nova Jerusalém, cidade que não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento? Tem como entrar lá dessa maneira, irmãos? Se a Bíblia fala que eu serei lançado no fogo do inferno. Ah, não, mas eu não gosto mais da irmã Alice, não gosto mais do pastor.
Não gosto mais deles, não. Eu vou para outro ministério. Eu vou para outra igreja, Deus está lá também, mas Deus mandou. Eu vou parar, mas Deus mandou parar. Eu vou chegar com o problema que eu criei neste lugar, eu vou levar para lá, irmãos. E lá tem seus problemas também. Sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ano eu vou estar saindo de lá e mudando novamente. E carrega o problema para Deus de amor, chega a Deus de amor, sai de lá, leva lá para a Assembleia, leva para outra igreja, porque o problema sou eu, não é Deus, não é a igreja, irmãos. Então Deus fala, Leandro, posiciona, se recompõe. Você acha, irmãos, que durante essa caminhada, 15 anos, irmãos, de evangelho, por várias vezes eu já não parei de pensar e falar, acho que já deu meu tempo naquele Jesus, eu vou para outra igreja. E toda vez que eu falo, a Renata testemunha, Deus fala, eu não mandei você sair. Mas Senhor, eu vou adorar o Senhor está lá na outra igreja, eu estou lá também, mas você foi curado? Você já foi aperfeiçoado? Você já aprendeu? Vai levar seu problema para lá? Vai transmitir aquilo que você tem aqui lá também, porque vai virar da mesma maneira naquele lado. Então Deus fala para mim, se recompõe. Lê a Bíblia, Ele fala para mim. Olha lá os exemplos que eu dei. Deus não oculta nada, os acertos e os erros dos apóstolos, nada Ele ocultou. Para mim aprender com o erro e com os acertos, irmão, para mim tomar para a minha vida e ver como acertar. Você imagina o tamanho da perseguição desses homens, de Pedro, irmão, dessas pessoas que foram perseguidos. Eu estou dizendo para você, não foi uma palavrinha, não. Não foi falar, não, Pedro, você, Pedro. Não, irmãos, era morte, era prisão. Olha como esses homens, irmãos, foram. Ali, irmãos, martirizados. Olha, irmãos, como. E agora as pessoas acham que ser crente, não, irmãos, não vou ter luta. Falava com a Renata hoje que uma mulher postou, uma amiga deles postou ali na internet, irmãos, que está decepcionada, que a mãe morreu, e ela pôs motivos que eu não creio mais em Jesus. Ela falava, mostrando para mim, irmãos, que absurdo. Parece que Deus coloca o crente numa cúpula de vida, você não vai pegar Covid, não vai pegar um câncer, não vai pegar uma bala perdida, você está numa cúpula de vida. Então você servisse Deus. Olha só que negócio da China. Eu vou lá, vou poucas horas de culto, estou numa cúpula de vida e estou livre de tudo. Esqueço como os apóstolos morreram. Como, irmãos, foram ali, irmãos, sem negar o evangelho, debaixo de pressão e perseguição, mas ali, irmãos, eles miraram uma trajetória. Eles miraram Jesus e falou, pode bater, pode caluniar, pode perseguir, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu senti, eu tive a experiência e desse Jesus eu não largo. E Jesus fala para nós nessa noite, tem experiência comigo, porque na hora que tiver, irmãos, não vai ser uma palavra, uma decepção, não vai ser nada, vai lhe parar, irmãos. Você olha para Jesus. Você acha que os apóstolos, irmãos, havia ali, também não havia ali? Olha João Marcos, olha ali Paulo, João Marcos, irmãos. Desentenderam, pararam o evangelho? Não. Deus fala para nós, irmãos, quer entrar no céu? Deixa de ser menino. Quer entrar no céu? Deixa de ser menina. Suporta a cruz, suporta a pressão. O céu, irmãos, é tomada à força, não é fácil. Vocês acham que é fácil, irmãos? A luta é espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue, é espiritual. Ele cria as coisas do nada. Quantos confrontos eu já passei? Eu costumo falar direto, irmãos, Fernando, vou usar ele aqui. Fala para Renato direto, você tem um coração de ouro. Mas eu brinco com ele direto, falo, Fernando, você é chuco para falar, você é pesado, você é duro. Para o general, ele chega e fala grosso. O jeito dele. Então vira e volta, nós temos, irmão, esse debate. Fala, Fernando, você fala muito grosso, muito firme para as pessoas, você bota medo. E quantas vezes, irmão Liz, nós tivemos esse debate com ele, mas está ali. Se fosse menino, tinha saído na primeira. Se fosse menino, tinha saído na segunda. Não foi uma, nem duas, nem três, irmãos, a discussão já foi muitas. Mas eu olho ele sentado no banco. Forjados, entendimento é outro. Então Deus fala para mim, Leandro, deixa de ser menino. Leandro, fala para minha igreja para eles deixar de ser menina. Já são maduros, já foi experimentado. Continua, não para. Eu vou enterrar, enterra o talento, irmãos, enterra o dom para você ver. Enterra, irmãos. Se você vai ver os teus irmãos, vai ver Abraão, Isaac, Jacó lá em cima, enterra para ver. Lê Bíblia, vê o que a Bíblia fala. Amo meu irmão, mas não consigo olhar para ele, irmãos. A Bíblia fala mentiroso.
Que os mentirosos não herdarão o reino do céu, que aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue sentar ao lado do seu irmão e ter paz com ele, é mentiroso. O evangelho é pesado, irmãos. O que mata, irmãos, é as armadilhas de Satanás. A palavra não mata. Então Jesus fala para mim: Leandro, você quer ler Apocalipse, quer pregar Apocalipse, mas explica para a minha igreja como alguns precisam chegar lá, que ainda não entenderam, estão deixando, irmãos. Santa Ceia, 45 com 50 membros, normal era 70. Cadê os 20? Estou adorando Deus onde lugar Deus mandou? Levou o problema para lá, irmãos, porque ainda não foi curado. Se saiu por desentendimento daqui, não vai ter desentendimento lá? Tem muito, irmãos. Tem muitos. E às vezes eu saio daqui, nós encostamos o fio, né, pastor? Eu falo: Renato, não dá mais. Deus fala: sai, vai levar seu problema lá para a Assembleia de Deus? Vai contaminar as laranjas que estão lá, porque você está doente. Você está doente, você vai levar lá, vai contaminar, que o problema está com você, não está na minha igreja. Suporta. Ah, Senhor, mas está difícil. Difícil foi lá para os meus apóstolos, difícil foi para Jesus, sendo ali na cruz, irmãos, e as pessoas chacoalhando a cabeça, zombando. Não é o rei dos judeus? O que você está fazendo na cruz? E era o rei, irmãos. E Jesus suportou por nós. Eu não consigo suportar um ventinho, irmãos, por ele, pela igreja. Então Deus fala para mim: Leandro, se você quer entrar no reino do céu, você tem que mudar o seu ponto de vista. Toda vez que você parar, eu não suporto mais. Você fala assim: ainda não foi experimentado. Não suporta esse ventinho? Não suporta porque alguém confrontou a sua ideia? Você não suporta porque alguém confrontou você, Leandro? Quantos confrontos eu passei? Quantos confrontos aqueles passaram para trazer a palavra para você hoje aqui? Debaixo de chicote, até serem mortos. Que peso está na sua vida por causa de uma palavra, por causa de algo? Por causa do pastor falar algo para você, ou não concordar, algo que você pensa, você já vai jogar um pano no tapete? Você acha que outros lugares vão concordar com você 100%? Ou vai ter confronto lá? Amadurece, menino, a Bíblia fala para mim direto. Amadurece, vai ler a Bíblia. E eu leio, João, leio, mas a carne começa a cegar. O meu ego começa a secar. E começa a falar: não. Aí eu vejo a carne dominando sobre o Espírito. Só que o Espírito Santo vem, irmãos. Esse lugar tem o Espírito Santo. Vem. E fala: reposiciona. O problema não é lá. Tem escândalo lá, Leandro? Não. Tem desvio de dinheiro lá? Não. Tem ladrões lá, igual teve no meu ministério, porque Judas, irmãos, era um ladrão. Tem ladrão na sua igreja, Leandro? O líder é um ladrão? Porque meu tesoureiro era. Jesus fala: e eu suportei até hoje. Tem na sua igreja? Não. Pessoas que estão ministrando, estão na prostituição? Não. Então por que você quer parar? Porque estão confrontando aquilo que você pensa? Porque não pensa como você? Nunca vai pensar. Cada um tem seu pensamento, está no DNA nosso, irmãos. Pensamos diferente, mas o céu é um pensamento só. Então Deus, irmãos, eu finalizo nessa noite com essa palavra. Deus fala para Agar: volte para Sara, porque você está debaixo de uma promessa. E se você quer ver essa promessa concluir, comece a aprender a se humilhar. Senhor, mas voltar para Sara, se humilhar perante ela, eu não fiz nada. É muito, não, o que você tem para receber é muito maior. Vai lá, se humilha para Sara, porque eu tenho uma promessa na tua vida e ela vai chegar. A Bíblia fala, irmãos, que ela volta e se humilha e carrega uma promessa no seu ventre: Ismael, pai de uma multidão. É fácil obedecer, né? É fácil, irmãos. É só quebrar nosso ego, é só baixar, só assumir. Não tem como o Espírito Santo crescer na tua vida se você não desaparecer. Não tem Deus, irmãos, como entrar na sua vida se você não se humilhar. Não somos coitadinhos, não, irmãos. Coitadinho, irmãos, foi dos apóstolos, que Jesus deixou um compromisso para eles, falar: leva, e levaram debaixo de chicote, debaixo de espada, crucificações. Para eles foi difícil. O que está difícil para nós? Alguém que confronta, como diz o pastor William: irmão Leandro, quer conhecer um homem, uma mulher? Diz um não para ele, para você ver se vai virar uma chave no coração dele. Nunca mais esqueci. E assim às vezes é comigo, irmãos. Às vezes eu peço alguma coisa nas conversas, quer mudar alguma coisa, o pastor, alguém fala não. Fico louco, vou sair da igreja. Menino,
Menino, irmão, menino, Deus fala, cresce, porque você vai ser menina em outro ministério, você vai continuar chorando no outro ministério, você tem que aprender a ser forjado, ele fala. E se dia nós tivemos uma prova, né, irmãos, nessa não pequena discussão, igual a Atos 15 aqui, um debate que se fosse meninos, né, irmão Alice, pastor, não estaria ninguém aqui. Eu vejo essas pessoas estão aqui, já fomos forjados, passamos essa fase. Não é uma palavra. Ah, mas o irmão fedeu demais, ei, eu não posso fazer nada. Irmãos, quem faz para nós é Deus. Vou aqui aniquilar o que ele falou na minha vida. E continua para o evangelho, irmãos. Vou parar, enterra o talento para ver, irmãos, enterra, para ver o que vai acontecer. Ah, vou sair daqui, vai, tem a promessa, Agar. Quer receber a promessa? Volte. É simples, irmãos. Eu chegar aqui, você é confrontado, fala, vou mudar. Chego lá, estou para lá, sou confrontado, vou mudar. E vou mudando, não tem raiz. Aí eu falo, Senhor, mas que mal tem isso? Porque ainda é menino. Você ainda é menino, Leandro. Amém, irmãos? Então nessa noite eu encerro essa palavra, que eu quero dizer que todos vocês, nós estamos debaixo de uma grande promessa, irmãos. E não é pequena, não. Então Deus fala para mim e para você, suporte a pressão, aguente a pressão. Quer ver concluir uma promessa, algo na tua vida, irmãos? Suporte. E continue, irmãos, olhando para Jesus, o foco é Ele. Que possamos sempre estar em comunhão com Cristo neste lugar. E como diz o salmista, bom é que vocês vivem união na igreja. Amém, irmãos? Que possamos então agregar, que possamos olhar, que possamos, irmãos, ajuntar e não mais espalhar. É que eu digo para vocês, um dia eu olho branco, uma vaga aqui, outro dia Luciano, outra vaga ali. Eu falo, Senhor, até onde que vai isso? O Senhor fala, até onde vocês amadurecer. Aprende. Se o meu povo quer sentar ao meu lado, se o meu povo quer viver junto comigo, então fala para eles crescerem, e você também cresça, para que a vitória venha sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade, uma salva de palmas ao Senhor Jesus.